Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Salatiel Silva e este é o canal Ideia de Jesus Cristo. Humildemente lhe peço, se inscreva em nosso canal, compartilhe e comente e juntos vamos propagar o Evangelho de Jesus Cristo. O tema de hoje é Igreja de Deus versus Igreja dos Homens. Vamos abordar esse tema. Vem comigo. Enfrentamos um frenesi de desejo do homem do século XXI, onde tudo deve convergir para o seu próprio bem, no aspecto espiritual e cultural. Atualmente, muitos não adoram a Deus porque Ele é, mas pelo que Ele faz ou pode oferecer-lhes. Tal comportamento deturpado tem subtraído o sentido bíblico de ser igreja, confundindo e misturando louvor com adoração, e, sobretudo, tornando nossos cultos em reuniões antropocêntricas, onde tudo gira em torno do homem com suas vontades e necessidades. Motivos nada ligados a cultuar conforme a Bíblia tem arrastado multidões de Cristo a reuniões que apresentam um Deus de troca, que pulverizam bênção através de uma relação descaradamente mercantilista. O Deus desse século, especialista em barganha, ofereceu a Jesus o mundo e fundo, para que o Salvador, por um instante, deixasse de reconhecer que o culto e a adoração fosse exclusivamente de Deus. E veja a resposta de Jesus, lá no Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 4, versículo 8. Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. As artimanhas ideológicas do maligno influenciam na diluição espiritual da essência da adoração e na desconstrução bíblica do culto, provocando o destronamento de Deus do mesmo. Por isso, com o passar do tempo, a nossa concepção e forma de cultuar a Deus tornou-se quase absolutamente institucional, compondo-se de ingredientes litúrgicos e práticas ritualistas, com símbolos sagrados e roteiros elaborados. Nada contra as ordens do culto de nossas igrejas. Mas culto não é isso. Essencialmente, o momento da adoração circunscreve-se aos horários das reuniões públicas de nossos templos, e o motivo principal para a maioria de nós os frequentarmos é que cultuamos para receber bênção como cura de enfermidade, prosperidade financeira, solução de problemas conjugais, judiciais, sair do emprego, receber aprovação em concursos, intercâmbios educacionais, obter bolsa de estudo e tantas outras coisas que confirmam quão distante estamos do verdadeiro propósito e sentido de culto a Deus. Sejamos agradecidos e assim adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Isso está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 28. O homem não apenas tem deturpado o sentido de culto com a sua necessidade, mas tem desvirtuado a identidade da igreja com a sua personalidade narcisista, líderes personalistas, que é mais que se vê no meio evangélico. Ministério do pastor fulano, comunidade do bispo Beltrano, igreja do apóstolo Cicrano, de modo que a igreja é mais identificada com figuras humanas como que o próprio Cristo, na maneira de viver e se manifestar. Perceba-se ainda o poder da influência dessas personalidades, pois consegue congregar multidões nas reuniões, que se apresentam como cantores, pregadores e conferencistas internacionais. É comum ouvirmos, vou ao culto hoje porque o pastor X que vai pregar, o cantor Y que vai louvar. Infelizmente, a adoração gospel entronizou outros deuses e rendeu-se os outros senhores, que mesmo não sendo reis da glória, se firmam como astros, estrela e uma geração desviada do culto que agrada ao verdadeiro Deus. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo de número 4.
A prioridade da igreja no culto não é ser abençoado ou abençoada, mas ser adorado, a adoração a Deus dentro do ajuntamento coletivo. Cultuar é mais que cantar, orar e ouvir a palavra, é individualmente se oferecer a Deus de corpo, alma e espírito e em verdade. Além dos atos, adorar ao Senhor é expressar da razão de ser igreja. O culto não é para nós, é para Deus. As pessoas avaliam o culto pelo que sentimos ou recebemos. Esse é o culto antropocêntrico, do homem para o homem. Agradar a Deus é o alvo do culto, logo esse deve ser teocêntrico, do modo para Deus. O culto tem uma finalidade em si, não é um meio para uma coisa, ou seja, quando tentamos cultuar por motivos de benefícios que receberemos, o ato de ser culto, porque se começa a usar a Deus como meio para alcançar alguma coisa. Esse culto o Senhor não aceita. Portanto, meus irmãos, quero rogar-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Foi isso que Paulo deixou escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 1. No culto, a pessoa canta, ora, chora, se alegra, mas tudo isso não tem significado e propósito completo se ela não for confrontada e impactada pela palavra de Deus, com a relação da sua prática e da sua vida. Culto é revelação e resposta, pois Deus oferece ao homem um relacionamento pessoal e espiritual. E o homem responde através de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a resposta do homem ao amor de Deus, que recebe de Deus. O nome do culto é racional. Culto é o oferecimento do nosso ser totalmente a Deus, como nosso intelecto, sentimento, atitudes. Por isso, o culto não é uma soma apenas de celebrarmos a um tempo. Esta é uma amostra coletiva, mas é baseado no que oferecemos fora do templo, sendo de fato igreja de Deus em casa, no trabalho, nas viagens, em todas as nossas relações com o próximo. E a adoração fluirá em nossos ajuntamentos, se agradarmos a Deus por todo o tempo, como o templo do Espírito Santo. Não obstando, o culto coletivo é uma oportunidade de expressar a nossa paixão sadia, de tal forma que nós conhecemos ou saibam que Deus é a prioridade em nosso viver e o primeiro a receber o nosso amor e adoração. Venham e adoremos, prostremos e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Salmo 95 e versículo 6. A partir do momento que nós entrarmos em nossos cultos, em nossas igrejas, e entendermos que tudo que fizermos, venhamos fazer para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele derramará do alto do céu aquilo que precisamos e não aquilo que pedimos. A adoração é para Deus e não para o homem. O homem é falho como eu sou falho. O homem erra como eu erro. O homem tem as tendências ao erro, mas o nosso Senhor, Ele não erra. A palavra dele é inerrante. Tudo que está na palavra se cumpre na íntegra. Então, a partir de hoje, deixemos de adorar o homem e voltemos a adorar aquele que pode, aquele que faz, aquele que está no centro e no comando de tudo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. A igreja sempre foi de Deus. Ainda que o homem tenta descaracterizar ou tirar a presença do Altíssimo, jamais irá conseguir, pois a igreja tem como Cristo a figura central. A pregação é cristocêntrica e a missão da igreja é propagar o evangelho por todo esse mundo. Durante o tempo que Jesus esteve aqui na terra, ele escolheu 12 discípulos. E Jesus nos dá uma aula de liderança. Jesus, poderia fazer tudo sozinho, mas ele preferiu escolher pessoas distintas, com pensamentos distintos, para juntos fazer a obra do Pai. Ele não queria glória para si, pois ele sabe que toda honra e toda glória é dada a Deus, e de Deus ninguém pode tirar isso. Os líderes de referência e mais respeitados são aqueles que passaram a deixar de lado o singular para fazer o uso do plural. São os que trocam eu fiz por nós fizemos, ou eu errei por nós erramos. Jesus usa todo o seu tempo e conhecimento para dar um discipulado aos seus discípulos, antes dele espalhar a mensagem do Evangelho,
Discípulos ensinados terão a menor margem de erro ministeriais. É como Paulo diz, a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Jesus viu nos discípulos potencial de transmitir a mensagem sobre o reino de Deus e transformar vidas através do poder do Evangelho. Jesus não é egocêntrico, ou seja, ele não quer fazer sozinho as coisas, ele não quer só ele pregar, mas ele deu uma ordenância e um espaço para que seus discípulos pregassem o Evangelho. Jesus enfatizou a importância do amor ao próximo, ensinando-os a amar e servir mutuamente como ele mesmo fez por eles. Na Igreja de Deus, os louvores são uma adoração ao Eterno, como faziam os levitas, que cantavam, tocavam e atraíam a glória de Deus para dentro do templo. Na Igreja de Deus, Cristo é o cabeça e nós somos membros, como diz Romanos capítulo 12, versículo 5. Precisa fazer parte cada um de nós. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. O corpo é formado por muitos membros e estamos ligados à cabeça, que é o Senhor Jesus. O corpo de Cristo não é formado pela soma das igrejas, mas pelos membros. Na Igreja de Cristo, o maior é o menor, como diz Lucas capítulo 22, versículo 26 e 27. Jesus agiu ao contrário e nos ensinou que o maior é aquele que serve e não aquele que é servido. Na Igreja de Cristo não tem espaço para a separação de pessoas por condições financeiras, cor, raça, tribo ou nação. Atos capítulo 10, versículo 28. O Evangelho era para todas as pessoas, não apenas para os judeus. Diga que Deus não faz acepção de pessoas. Significa que Deus irá proporcionar oportunidade para todas as pessoas receber bênção e que temos acesso por meio de plano de salvação. Na Igreja de Deus, Deus nos dá uma promessa de morarmos em uma mansão celestial e de nossa salvação, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eternas nos céus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Meu irmão, a igreja é de Deus e isso ninguém pode apagar. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Então permaneça firme, adore somente a Ele e seja fiel para receber a coroa que Ele lhe prometeu. Ô Glória, eu quero pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, comenta e nos siga também nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e também no TikTok. Que Deus vos abençoe.